noite para você, boa noite para todos. Estamos aí com o nosso encontro de restauração, hoje quarta-feira. A minha máscara vai ficar aqui do lado, porque nós estamos com a igreja vazia. O culto presencial acontece apenas domingo pela manhã, às 10 da manhã, e você está convidado a participar conosco. É um culto diferente porque a gente tem música, tem muitas coisas boas acontecendo. Domingo, 10 horas da manhã. E à noite, às 19 horas, um culto como este, um culto transmitido pela internet, online, chegando até a sua casa, o seu lar, abençoando a sua vida. Nós vamos hoje colocar, vamos dizer assim, um ponto e vírgula nesta série sobre as orações de Jesus, e nós vamos terminar esta pequena série que fizemos aí alguns comentários, procurando não só enfatizar a necessidade da oração, mas também tentar colher, extrair destes momentos que Jesus viveu para, vamos dizer assim, melhorar a nossa condição de vida. Hoje eu vou me reportar a Lucas capítulo 23, poderia usar outros textos dos evangelhos que falam sobre a morte do Senhor Jesus. Mas eu quero convidar você a essa leitura bíblica que começa no versículo 44, Lucas 23, 44, que diz assim: Já era quase meio-dia, e trevas cobriam toda a terra até às 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Que Deus abençoe essa leitura e que Deus abençoe este nosso momento de reflexão, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar, queridos, lembrando que Jesus na cruz, ele proferiu 7 palavras, ou nós poderíamos dizer 7 orações, porque essas palavras podem ser consideradas como uma oração, um clamor que ele fez naquele momento antes de expirar. Só para recordação, porque estas orações, ou estas falas, ou estas palavras estão nos 3 evangelhos sinóticos e também no evangelho de João. A primeira que Jesus deixou sair do seu coração, a primeira expressão, a primeira palavra, a primeira oração, foi sobre perdão, quando ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o estavam crucificando, porque eles não sabiam o que estavam, na verdade, fazendo. A segunda foi sobre salvação, quando ele disse àquele homem, também crucificado ao lado: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus estendeu a bênção maior, que é a salvação das nossas vidas. Ele morreu exatamente, não só para nos curar, mas principalmente para nos salvar. Então ele disse ao ladrão: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a terceira foi sobre o carinho que ele demonstrou para com a sua mãe, quando se dirigiu a ela, apontando para João, dizendo: Aí está o seu filho. E a quarta foi sobre a angústia, daquele momento assim de desespero, quando ele abriu o coração e falou com o pai: Pai, por que
me desamparaste? Naquele momento, Deus passava pelo Calvário e dizem os estudiosos que ele virou o seu rosto para não contemplar aquele momento em que Jesus levava sobre si todas as nossas falhas, erros, pecados e maldições. Mas naquele momento, humanamente falando, ele não suportou, ele disse: Pai, por que me desamparaste? E logo em seguida a gente tem a quinta, que foi sobre o sofrimento humano, porque na verdade ele era humano. Quando ele disse: tenho sede, manifestou um sentimento, um desejo, uma necessidade humana. Eu tenho sede, e aí tentaram dar a ele, né, um pouco de vinagre, que ele recusou. A sexta palavra que ele disse, a sexta oração, foi sobre a missão cumprida, quando ele se volta para o Pai e diz: Pai, está consumado. Então, terminou. Então, cumpri a missão, né? E, finalmente, a sétima, nós encontramos aqui nesta leitura que eu fiz de Lucas capítulo 23, quando ele diz assim no versículo 46, Jesus bradou em alta voz, quer dizer, ele fez um clamor: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele expirou. Então foram estas as palavras que Jesus proferiu enquanto estava aí naquele processo de crucificação. É importante relembrar, queridos, que ao começar o seu ministério, Jesus começou com oração. E naquele momento em que ele orou, lá em Lucas capítulo 3, verso 21, naquele momento o céu se abriu. Nós fizemos comentários a respeito. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Lá em Lucas 3 e 21. Foi a primeira mensagem que nós pregamos. E ele manteve o céu aberto sobre a sua vida. É muito importante que você entenda, não porque era filho de Deus, mas porque mantinha uma estreita comunhão com o Pai através da oração. Através dessa fala, deste momento de acolhimento, de comunhão, de envolvimento com o Pai. Por essa razão, ele manteve o seu céu aberto. E a razão de termos ministrado durante estas semanas sobre as orações de Jesus foi exatamente com este intuito de plantar no seu coração a mesma disposição que dominou a vida do Senhor Jesus, a fim de que possamos também manter os céus abertos sobre a nossa vida. Ele nunca, ouça, ele nunca fez nada, grande ou pequeno, que não tenha antes colocado diante do Pai em oração aquilo que estava para ser feito. Começou e caminhou na oração durante todo o seu ministério, 3 anos, falando a respeito do reino de Deus. E como nós já batemos durante estas semanas sobre isso, eu quero reafirmar que não é suficiente começar bem. É preciso terminar com glória a missão, o trabalho que nos foi confiado. Já exploramos aí este pensamento, muitos começam, desistem, param, se encolhem, como nós pregamos num dos domingos passados, aí, silenciam, né? É importante que a gente quebre essa opressão do silêncio que está fazendo com que o evangelho deixe de ser comunicado. Jesus terminou o seu trabalho desta forma. Lucas aqui no capítulo 23, versículo 26 diz, Jesus bradou em alta voz. Ele estava terminando, bradou em alta voz, quer dizer, foi mais do que uma oração, foi um grito, né? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E nesta última oração, interessante, ele não teve o céu aberto, como aconteceu na primeira. O céu não estava aberto. Ao invés de ver a luz lá do alto refletindo sobre a sua vida, ele viu a terra se fechar. O céu se escondeu, foi toldado, foi fechado, a luz desapareceu, as trevas cobriram a terra.
E como nos diz o texto, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Ora, tudo isso sinalizava como o fim de uma vida, de um sonho, de um projeto. Porque quando você olha e não vê nada aberto, as possibilidades longe de você, céu fechado, toldado, parece que é o final de tudo. Então, naquele momento, também havia esse sentimento de que o sonho terminara. Tudo aquilo que ele planejara parece que chegara a um fim. Quando ele expirou, muitos que estavam ali ao redor pensaram que, bom, acabou. Foi bom enquanto durou, a gente tem essa expressão, mas acabou. Mas ouça, uma vida que é pautada pela oração, uma vida que é pautada pela oração, não termina, queridos, mesmo quando a luz do sol desaparece. Não termina. Mesmo quando tudo diz não, ao contrário, tudo está contra a gente. Uma vida pautada pela comunhão, pela presença de Deus, não termina assim. E é mais importante ainda e interessante examinar a situação de Jesus ao clamar ao Pai nesta última oração. Veja, em primeiro lugar, ele estava, de uma certa forma, fisicamente impossibilitado de se mover. Tinha os braços presos lá nas hastes da cruz. Os seus pés estavam pregados. A cabeça mal podia se mover de um lado para outro. Era uma situação muito difícil. Uma coroa de espinhos machucava, feria a sua fronte. Nenhum movimento, nenhum gesto lhe era permitido. Eu escrevi um livro, tempos atrás, falando sobre o silêncio das mãos. E neste livro eu comentei que quando Jesus foi levado de Anás para Caifás, naquele momento de julgamento, ele foi levado de mãos atadas. Eu disse, ora, era muito simples para Jesus arrebentar com aquelas cordas. Ele era mais forte do que Sansão, que não podia ser preso nem com correntes, porque ele era um homem dotado de uma força descomunal. Jesus poderia ter feito, mas não o fez. Ele se sujeitou a ir de um lado para outro, ser levado de um lado para outro, de mãos atadas. E eu comento no livro que há momentos assim, que nós não podemos reagir. A gente tem que seguir o rumo, seguir aquilo que foi predestinado para nós. Então é muito importante, Jesus neste momento, ele não tinha condições de fazer nenhum gesto, porque pregado numa cruz, mãos, pés, enfim, cabeça com a coroa de espinho, naquele momento ele poderia, como Deus, pedir uma miríade de anjos para o libertar, mas ele não fez. Eu pergunto, o que se faz quando numa situação de impossibilidade, o que se faz quando você esbarra em algo que é intransponível? Ou quando o seu céu escurece, o que você faz? Quando as trevas predominam sobre a luz, quando não há possibilidade, queridos, nenhuma de reação, o que a gente faz? Lembre, eu afirmei na primeira mensagem que muitos vivem com o céu fechado ainda hoje sobre as suas vidas. E para abrir este céu, querido, somente com oração. Jesus orou lá no princípio e o céu se abriu. Mas nesta última mensagem, não apenas o céu estava fechado, mas toda a terra foi tomada pela escuridão. O que Jesus fez? O que Jesus fez ao ver aquele quadro assim tão terrível?
Como eu disse, ele estava de mãos presas, amarradas. Havia um silêncio nas suas mãos. O que é que ele fez? Não podia se defender, não tinha como se mover, como sair daquela situação angustiosa. Eu não sei se você já experimentou algo assim, não literalmente de uma crucificação, mas quantas vezes nós nos sentimos amarrados, presos, jugulados, impossibilitados de fazer qualquer movimento. Parece que nós estamos numa área de areia movediça, em que qualquer movimento nos faz cair mais, abaixar mais, perder mais. Como a gente faz? E você sabe que nessas horas, o desespero, a angústia, o medo se tornam companheiros inseparáveis. Eles parecem que grudam nas nossas vidas. Não é fácil conviver, a gente sabe disso, com uma doença, com algo que escurece as nossas possibilidades. Quando os pés não podem se movimentar, quando as mãos estão presas sem condições de nos defender, quando a mente está bloqueada, o que a gente faz? Jesus nos deixou, queridos, mais uma lição preciosa de como enfrentar, eu chamaria estas forças malignas que tentam nos destruir. Naquele momento, todo o inferno assistia com grande expectativa o fim de um projeto, de um sonho. Eu penso que os demônios aplaudiam, não sei se eles têm este sentimento de aplaudir, mas havia, sim, uma expectativa naquele momento, né, de que acabara aquele, para muitos, pesadelo, havia chegado ao fim e não deu em nada. O diabo acreditava que sua vitória finalmente estava acontecendo. Por quê? Porque sem poder se defender, Jesus estava ali numa cruz, agonizando. Mas uma coisa não estava presa, queridos. Uma coisa não estava presa. E ouça, o diabo pode, sim, pode amarrar as nossas mãos. O diabo tem poder de prender os nossos pés. Ele pode impedir você de fugir, de correr. Mas a única coisa que ele não consegue é prender o seu espírito, é prender o seu coração, é silenciar você na divulgação das verdades de Deus. Jesus, naquele momento de dor, ele ainda podia falar. Estava preso, mas podia falar. E usou suas últimas energias para clamar ao Pai, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ouça, esta não foi uma oração comum. Jesus sabia que o seu trabalho terreno estava, sim, terminando. Pai, está consumado, nós comentamos. E ele terminou a sua missão como começou, orando, clamando, falando com o Pai. Agora observe que quando ele disse esta palavra que eu li aqui com você, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é muito importante você ler com atenção, porque espírito aqui está com letra minúscula, não está com letra maiúscula. Ele não estava falando do Espírito Santo, ele estava falando: entrego o meu espírito, estava com letra minúscula. Isso significa que Jesus entregou algo que não era divino. Você entende isso? Não era algo divino, acima da humanidade, uma coisa transcendente. Não. Ele colocava a sua vida de homem nas mãos do Pai. Ele mostrou, queridos, que naquele momento ele vencia a dor, a angústia, o sofrimento, o abandono, o escárnio, não como Deus, não como Deus. Ele vencia aquele momento como homem. Ele venceu com uma palavra de oração. Então entenda,
Quando você não conseguir se mover, quando você não tiver condições de se locomover, de andar, de se movimentar, ou de se defender, lembre-se do seguinte: você tem um recurso infalível em suas mãos. Abra a sua boca e ore. Clame a Deus em espírito e você vai ver o poder de Deus sustentando a sua vida. Esta atitude de Jesus é muito importante, porque se ele o fez como homem, ele criou condições para que nós também, como pessoas humanas, não somos deuses, não temos uma capacidade divina, temos que enfrentar as vicissitudes da vida dentro da nossa capacidade, da nossa fraqueza. Mas a palavra nos diz que quando nós somos fracos, aí é que nós nos tornamos capazes, nos tornamos fortes. Então é muito importante, quando você lê este texto, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito, Jesus estava entregando algo humano. Vencia aquilo ali como homem, sofria, o sangue era verdadeiro, a dor era verdadeira. Não sei se você assistiu o filme Jesus, de Mel Gibson, que foi um dos filmes mais violentos, uma das produções em que o processo de crucificação foi traduzido de uma forma tremenda, violento demais. Jesus suportou aquilo como homem, dando-nos a capacidade também de enfrentar as nossas crises do jeito que nós somos. Então hoje, você pode derrubar todas as barreiras que foram levantadas em sua vida. Você pode falar com Deus, sabendo que orar é entregar a Deus as suas impossibilidades. Orar é confiar o seu espírito a quem pode cuidar dele melhor do que ninguém. Orar, queridos, é descansar nas mãos do Pai, quando o cansaço já tirou de nós todas as energias. Orar é mostrar aos incrédulos, aos acusadores, que nós não estamos sozinhos e que o nosso trabalho não foi em vão. Porque muitos imaginavam que Jesus havia terminado, acabou. Não. Aqueles incrédulos acreditavam que tudo aquilo foi apenas uma fantasia. Não. Orar é mostrar, é declarar que não há forças que possam nos imobilizar, nos impedir de falar com o Pai, mesmo estando nós limitados fisicamente. Orar é vencer o que estava nos vencendo. Orar é se preparar para uma nova vida com Deus. E eu digo mais, orar é vencer a escuridão que cobre a terra, a vida, a família, os sonhos, os projetos. Quando você ora, tudo fica claro, é desanuviado. Queridos, Jesus viveu assim, uma vida pautada, uma vida intensa de constante oração. E eu reafirmo, orou no início, orou nos momentos bons, orou nos momentos ruins e colocou um ponto final em sua missão com oração. Então, guarde isso. Quando você não conseguir arrancar os pregos que prendem a sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, os seus projetos e sonhos, quando você não conseguir, ore. O diabo não tem poder para fechar os seus lábios. Fale com Deus, entregue a Ele a sua vida, com todos os desafios que você enfrenta, e você vai ver um resultado tremendo. Jesus, pense nisso, lembre-se, Jesus passou 48 horas sem dormir, imagine. E não foi uma vigília tranquila, com água do lado, não. 48 horas sendo machucado, ferido, vilipendiado. 24 horas ele foi submetido a um severo julgamento.
Passou 6 horas pendurado na cruz, derramando o seu sangue. Sofreu os açoites. Foi desnudado diante do povo. Quando proferiu a última palavra na cruz, sabe o que ele fez? Sabe? Com todo este drama, ele orou a palavra de Deus. Lá no Salmo 31, verso 5, Salmo 31, verso 5, quando você ler o Salmo, lembre-se deste momento. Ele diz, o salmista, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Então, naquele momento, quando Jesus ora, ele estava orando a palavra. Veja, ele que foi chamado pelo apóstolo João, o verbo estava conosco. O verbo era Deus. Que o verbo? A palavra. Ele orou terminando citando a palavra que liberta, que transforma, que é considerada a verdadeira oração. É por essa razão que nós pregamos a palavra. Pregamos essa verdade. Ele terminou morrendo, mas não derrotado. Jesus completou sua missão com uma grande vitória. E eu me reporto às palavras do apóstolo Paulo, enfatizando esta verdade. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Aí Paulo clama, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo termina ainda dizendo, lá em 1 Coríntios 15, agora verso 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Portanto, queridos, eu termino esta curta série dizendo para você que está me assistindo: ore, ore, ore e continue orando, pois este é o caminho da vitória. Jesus começou com oração, Jesus terminou com oração e terminou vitoriosamente. Que Deus nos ajude a viver esta qualidade de vida. Mesmo que tudo esteja militando contra nós, nós temos a capacidade de orar, se não em palavras, se tiverem amordaçado a nossa boca, a gente pode orar em espírito e Deus vai dizer amém às nossas orações. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe os seus sonhos, que o diabo não prevaleça contra você, porque você tem esta arma maravilhosa que se chama oração. Portanto, ore em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por este momento, por essa hora, por este ensino tão precioso. Quando Jesus expirou na cruz, ele deixou para nós mais uma lição, que nestes momentos críticos, nós temos a capacidade de nos manter em contato contigo. Abençoa a todos que nos acompanharam, abençoa a todos que estão participando nesta noite conosco, e que ninguém desanime, que ninguém se sinta incapacitado, impossibilitado, que abra o coração e que fale com o Senhor que cuida de nós. Muito obrigado por esta hora e por tudo que fizemos durante estes dias, em nome de Jesus, e que todos digam amém, amém e amém, queridos. Que bom! Quartas-feiras continuam, outras mensagens serão ministradas, mas foi bom ter você durante todas essas semanas aí, falando sobre essas orações de Jesus. Domingo próximo, 10 horas da manhã, estaremos juntos com um culto presencial. Venha estar conosco, a igreja está preparada. No domingo a gente prega de máscara, tudo certinho, não há problema
algum. Então, 10 horas da manhã, e aproveite aí as nossas plataformas de mídia, os nossos contatos, e se você faz parte da Igreja de Nova Vida aqui na Saúde, lembre-se também da igreja participando com seus compromissos, ajudando-nos a enfrentar este momento um pouco delicado que estamos passando. As nossas contas estão sempre sendo colocadas aí, você pode anotar uma delas, e use o seu banco preferido, desde que seja um destes que nós temos colocado aí nos envelopes, ou pelo menos na nossa imagem de TV. Então, anote e participe e ajude-nos em nome de Jesus. Amém? Então, até novamente nos encontrarmos. Que você tenha uma noite maravilhosa, um resto de semana abençoado, e que Deus esteja com todos vocês, conforme a gente sempre diz no final das nossas preleções. Que Deus abençoe você, rica e abundantemente. Amém.